E aí, meu povo, vamos continuar nossos estudos em genética. Estou trazendo essa videoaula aqui para só ajudar vocês a relembrar os nossos conteúdos sobre heredograma, tá bom? Então, nessa aula de hoje, eu vou dar a primeira parte do conteúdo referente ao capítulo 9, tá certo? Nessa aula aqui, nós vamos aprender aí, na verdade, relembrar, né, como a gente utiliza os heredogramas na resolução de problemas genéticos. E também nós vamos ter uma certa noção de probabilidade, tá bom? Vamos falar aí sobre o conceito de probabilidade e como é que a gente aplica essa probabilidade nos estudos de genética. Então, veja, quando a gente fala de um heredograma, a gente lembra que é aquela estrutura, né, aquele desenho que nos ajuda a analisar as causas genéticas, as interações entre as famílias, tá? E aí permite a gente perceber diversas gerações e a herança de características entre essas gerações. Então, aqui a gente tem um desenho do heredograma aqui, tá? Com 3 gerações em cada linha, certo? Vou pegar aquele apontadorzinho que a gente usa, né, para facilitar aqui. Olha só, então eu tenho a minha primeira geração, tenho minha segunda geração e terceira geração. Em cada geração nós temos o número identificando os indivíduos. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro indivíduo da primeira geração e assim sucessivamente, certo? Olha aqui, eu tenho vários símbolos que podem ser encontrados nos heredogramas, mas os principais que a gente vai focar é esse símbolozinho aqui, ó, o quadrado, que representa o indivíduo do sexo masculino, e o círculo que o indivíduo que simboliza, né, o indivíduo do sexo feminino. Quando encontramos esse losango aqui, é porque o indivíduo ainda não tem sexo definido. Ou seja, pode ser que esse indivíduo esteja na fase de gestação, ainda na barriga da mãe, por exemplo, ainda não tem definido o sexo. Tá? Então, representa com essa figurinha aqui. E a ligação entre as figuras, nós lembramos que é um casamento, ou seja, um acasalamento, pode ser também mostrando aí a geração de novos indivíduos, como a gente tem essa estruturazinha aqui, e nós temos indivíduos casando, tendo uma geração aqui, tá? Uma formando a segunda geração. E quando esse símbolozinho está pintado, olha só, a gente tem um indivíduo portador de uma característica ou afetado com uma determinada doença genética que está sendo analisado nesse heredograma, tá bom? A gente pode encontrar também um símbolo dessa forma, metade branco e metade preto, metade pintado e metade não, que isso não vai referir-se a um indivíduo portador da característica, e sim portador de um alelo que determina aquela característica. Nesse caso, o indivíduo vai ser aquele heterozigoto, onde ele tem os 2 alelos. Tá bom? Então, eu quero mostrar para você aqui apenas um exemplo de como é que a gente resolve um heredograma. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para a gente começar a escrever sobre esse heredograma. Olha só o que se pergunta. Quais são os indivíduos afetados? Nós sabemos facilmente que os indivíduos afetados são aqueles que são pintadinhos aqui em preto. Então, no caso, eu tenho o indivíduo 2 da primeira geração, eu tenho o indivíduo 1 e o indivíduo 2 da quarta geração. Estes são os afetados ou os portadores das características. Tá certo? Agora pergunta-se quais são os possíveis alelos dos indivíduos. Aí é que entra a ideia, aí é onde entra a história que a gente tem que se ligar no estudo dos heredogramas. Existem 2 regrinhas que nos ajudam a identificar os genótipos dos indivíduos quando a gente olha para os heredogramas. Se liga só. Se eu tiver um caso de 2 pais com características normais gerar um filho com uma característica afetada ou uma doença genética, eu tenho que essa doença é determinada por um alelo recessivo, tá? Então, se os pais são normais e o filho é afetado, a característica é de caráter recessivo. Então, olha só para cá, nesse caso aqui do casamento entre o indivíduo número 2 e número 3 da terceira geração, que inclusive tem esses 2 tracinhos que significam um casamento consanguíneo, ou seja, entre indivíduos de mesma família. Se você perceber aqui, esses indivíduos são primos, né? Aqui a mulher é filho do pai aqui, número 2, e esse homem é filho dessa mulher aqui, número 4 da segunda geração. Eles são primos, então representa aí um casamento consanguíneo. Então, como é que a gente identifica os genótipos desses indivíduos? Eles só podem ser do genótipo heterozigoto, azão, azinho, não é? Porque assim eles conseguem ser normais, tá? Portando o alelo dominante, e passar o alelo recessivo para os seus filhos, que serão azinho
Azinho, entendeu? Então, neste caso, nós temos aqui pais normais e filhos afetados, caracterizando uma doença ou uma característica de caráter recessivo. Logo, esse indivíduo 1, 2 aqui também será azinho, azinho. Aqui a gente já começa a entender os tipos de genótipos que a gente está determinando nesse heredograma. Veja só. Então, no caso daqui da primeira geração, como eu sei que essa mãe aqui ela é homozigota recessiva, azinho, azinho, então todos os seus filhos devem receber pelo menos um azinho, não é assim? Então, ó, eu sei que essa mulher aqui vai ter um azinho, essa mulher também vai ter um azinho e este homem também vai ter um azinho. Mas se todos eles são normais, eles têm que ter um azão. E esse azão só pode ter vindo do seu pai. Então eu sei que esse pai aqui tem obrigatoriamente um azão e o outro é um traço. E agora, quais são os outros alelos aqui desses indivíduos? Veja bem, eu sei que o indivíduo 2.1 e 2.5 são normais, então obrigatoriamente devem ter um alelo dominante, não são portadores da característica. Mesmo raciocínio para o indivíduo 3.1 e 3.4, eles são normais, tá? Agora, qual é o outro alelo desses indivíduos? Não tem como a gente saber. Então vai ser aquela mesma ideia, ó, de azão traço e azão traço. Por quê? Nesse caso aqui, ó, o indivíduo 2.1, ele gerou filhos normais. Esses filhos receberam um azão. Então, esse azão pode ter sido recebido tanto do pai quanto da mãe. Então, tanto faz se o pai ou a mãe sejam heterozigotos ou essa mãe aqui seja homozigoto dominante, vai ser grande a probabilidade de gerar filhos normais aqui também. Tá certo? Mesmo raciocínio para esse lado aqui. Então, a gente não consegue determinar esses alelos. Deu para pegar a ideia aí de como é que a gente monta os genótipos desses heredogramas, determinando os alelos de acordo com as figuras aí de indivíduos afetados ou não, tá bom? E agora eu quero trazer para você algumas noções de probabilidade, que a gente já comentou sobre isso, é facinho de você perceber, que é a ideia de a gente determinar a porcentagem dos eventos esperados frente aos eventos possíveis, ou os eventos desejados que a gente está analisando. Então, por exemplo, quando eu jogo uma moeda, eu tenho dois eventos possíveis, né? Então, esse vai ser o meu número total de eventos possíveis. E a probabilidade de se cair cara é 1 em dois eventos possíveis, ou seja, 1 sobre 2, que é aquele famoso 50%. Mesmo raciocínio a gente aplica aqui para um dado, né? O dado eu tenho 6 eventos possíveis. Neste caso, quando eu determinar, eu quero saber qual a probabilidade de cair a face 5. Então eu tenho das 6 possibilidades, uma é o evento possível. Então é 1 sobre 6 a possibilidade de o dado cair na face 5. Tá? E a gente aplica o mesmo raciocínio para os cruzamentos, de acordo com a primeira lei de Mendel. Então, das 4 possibilidades aqui, qual é a probabilidade de ser um homozigoto dominante? 1 sobre 4. 2 sobre 4, a possibilidade de ser heterozigoto. E 1 sobre 4 de ser possibilidade homozigoto recessivo. Então, eu tenho 4 possibilidades de genótipos de acordo com a quantidade de gametas que se combinam neste cruzamento aqui. E dependendo dos genótipos que eu quero, eu tenho as específicas probabilidades. Beleza? Agora eu quero falar para você de algumas regras que a gente encontra na estatística. Nós temos aqui a regra do ou e também temos a regra do i. Olha só como é que funciona a regra do ou. A regra do ou é quando a gente tem dois eventos que eles são exclusivos, eles não podem ocorrer simultaneamente. Porque quando eu quero saber dessa probabilidade, ou vai ser um evento ou vai ser outro. É aquele famoso caso do evento, vai ser ou menino ou menina. Então, como é que eu determino essa probabilidade? Então, veja, eu vou pegar, quando eu aplicar essa regra do ou, eu vou somar as probabilidades. É a regra da adição. Então, qual a probabilidade de ser, em uma gravidez, de ser um menino ou uma menina? Então, eu vou somar as duas possibilidades. Qual é a probabilidade de ser menino? 1 sobre 2, metade, 50%. E qual é a probabilidade de ser uma menina? Também 50%, 1 sobre 2. Então, se eu pergunto qual a probabilidade de ser, em uma gravidez, ser um menino ou uma menina?
Eu vou somar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, vai dar 2 sobre 2, que isso é igual a 100%. Ou seja, a probabilidade de nascer um menino ou uma menina é 100%, porque só pode ter esses dois eventos na gravidez, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, quando eu jogo um dado, qual é a probabilidade de ser cair 1 ou 5? Então, eu vou somar 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, que dá 2 sobre 6. Então, essa 2 sobre 6 é a possibilidade de cair ou 1 ou 5. Cuidado com essa regra do ou, porque aqui é adição. E adição de frações, quando a gente trabalhar com a porcentagem aqui em fração, a gente tem que tirar aquele mínimo múltiplo comum, né? O MMC. Então, se liga aí nessas ideias. Mas a regra do i é facinho, ó, é aquela regra da multiplicação, que é quando eu quero saber aí a ocorrência de eventos simultâneos. Então, vai ocorrer muito quando você vê a questão dizer assim, qual é a probabilidade do indivíduo nascer afetado e menino ou e menina? Então, aí a gente vai ter que multiplicar as duas probabilidades, tá? Aqui a gente está falando de dois eventos independentes e a ocorrência de um não impede a ocorrência do outro. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, qual a probabilidade de eu jogar dois dados e cair 6 em um dado e 5 em outro dado? Então, eu vou multiplicar as duas probabilidades. Então, vai ser 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Aqui eu multiplico numerador e denominador. Eu tenho 1 sobre 36. Então, em 36 eventos possíveis, eu só tenho uma chance de os dois dados cair 5 e 6. Sacou aí a ideia? Então, a gente tem esses processos aí de probabilidade que a gente pode aplicar de várias formas, tá bom, gente? Então, você, por exemplo, tem aqui os exemplos na regra do i. Um casal quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade de que ambos sejam do sexo masculino. Então, eu vou pegar a probabilidade de um filho nascer do sexo masculino, 1 sobre 2, e multiplicar, usando a regra do i, da possibilidade da outra gestação também ser masculino. Também 1 sobre 2. Eu multiplico 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, eu tenho 1 sobre 4. Então, eu tenho 1/4 de chance, ou 25% de chance, de em 2 gestações os dois serem meninos. Sacou a ideia aí? Mesma possibilidade em outro evento. Um do sexo masculino e outro do sexo feminino. E assim a gente aplica a regra do i, multiplicando as possibilidades. Tudo bem? Então vamos dar uma pausa por aqui e a gente continua a falar sobre esses assuntos de genética na próxima aula, tá certo? Então, um beijo para você e a gente se encontra daqui a pouquinho. Tchau, tchau!